360 Degrees. Asset management built on trust. Boa tarde a todos. Em relação ao Fundo de Ações Portuguesas, se calhar começava aqui por, no slide seguinte, por comentar. Desculpa. Ok. Se calhar começava aqui por comentar o que é que foi o comportamento do mercado português desde que lançámos o fundo, portanto, em setembro, e o destaque pela positiva vai para a subida das ações do BCP, 19,7% neste período, e a subida das ações da Galp de 17,2%. Em relação ao BCP, o que nos parece, ainda no slide anterior, em relação ao BCP, o que nos parece é que as ações recuperaram, de certa forma, a underperformance que vinham a registar face ao restante setor de banca europeia desde o início do ano. Portanto, de facto, por comparação aos pares europeus, a cotação a que o BCP estava antes desta subida estava algo subvalorizado. Portanto, parece-nos que houve aqui esse efeito. Por outro lado, o que tem acontecido é que os bancos europeus como um todo têm reagido positivamente a este tema que o Nuno falou, portanto, o tema do potencial aperto monetário e de eventuais subidas de taxas de juros. No nosso entender, na Europa ainda será prematuro falar de subidas de taxas de juros. Mesmo o BCE veio afirmar que poderia reduzir o volume de aquisições do programa da pandemia, mas depois acabou por dizer que seria apenas uma recalibragem do ritmo de aquisições mensais. Portanto, parece-nos que ainda é um tema um pouco prematuro aqui na Europa, mas de qualquer das formas o setor de banca tem estado animado com essa perspectiva. Obviamente que a subida de taxas de juros seria positiva para os modelos de negócio dos bancos. Em termos mais específicos do BCP, neste mês também tivemos algumas notícias. As principais estiveram relacionadas com o Banco Millennium. Surgiram notícias de que o BCP tinha conseguido chegar a acordos extrajudiciais com 8% dos clientes de créditos em francos suíços. Portanto, recordar que este tem sido um dos principais problemas do banco, tem estado relacionado com estes empréstimos concedidos em francos suíços, numa altura em que o franco suíço tinha um limite cambial ao euro. Depois, como sabemos, o franco suíço disparou e isto tem originado reclamações por parte dos clientes que têm esses créditos. Para solucionar este problema, há uma proposta em cima da mesa por parte da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia, portanto, por parte do regulador, que envolve uma negociação entre bancos e clientes, pressupondo que os créditos tinham sido concedidos na moeda polaca a uma dada taxa, a um dado spread. Ora, o que se passa é que estes acordos extrajudiciais que o BCP conseguiu celebrar com 8% dos clientes foram feitos em condições bastante mais favoráveis do que as que estão implícitas na proposta de negociação do regulador. E, portanto, nesse sentido, foram notícias positivas. De qualquer das formas, o tema da disputa legal à volta destes créditos continua. Portanto, os créditos em francos suíços representam 16% da carteira do Banco Millennium na Polónia e 5% da carteira do BCP. E só para termos uma ideia da magnitude desta questão, se esta proposta do regulador vingasse, estaríamos a falar de um impacto negativo de 50 a 70 basis points no rácio de capital do BCP. Portanto, é uma questão material que teremos que continuar a monitorizar. Este mês tivemos também notícias de que o BCP iria avançar com o despedimento coletivo de 62 trabalhadores. O banco anunciou que o seu programa de rescisões voluntárias teve uma adesão de 80%, o que significa que no total o BCP vai ter uma saída de 760 trabalhadores, sendo que aqui o objetivo é que os custos em Portugal em 2024 fiquem agora iguais à base de custos de 2020. Por último, ainda tivemos este mês mais uma notícia ligada à questão das moratórias, em que o Governo veio anunciar uma medida para ajudar a renegociação dos créditos das empresas sob moratória.
e, portanto, o Estado disponibiliza-se a atribuir uma garantia pública até 25% do montante dos créditos que sejam elegíveis. Para ser elegível, terá que ser uma empresa que diminuiu as suas receitas no ano passado em 15% e que este ano as suas receitas ainda estejam abaixo do nível pré-pandemia. Assim sendo, esses créditos elegíveis, portanto, o Estado garante, atribui uma garantia pública até 25% e, portanto, na prática, nesses casos, os bancos vão renegociar, vão estender as moratórias por mais 6 meses e alargar o prazo de pagamento. Portanto, no fundo, uma notícia que veio, de alguma forma, minorar o impacto do fim das moratórias. Por outro lado, no caso da Galp, penso que a subida teve relacionada com a subida do preço do petróleo, portanto, tudo o resto constante, a subida do preço do petróleo continua a ter um impacto positivo relevante no cash flow operacional da empresa e, portanto, daí esta reação que fez com que a empresa, desde o início do ano, estivesse mais próxima do que é a valorização do índice. Pela negativa, destacava só, por último, aqui o grupo EDP Renováveis e EDP, que tiveram aqui quedas em setembro, sobretudo devido a notícias que surgiram desfavoráveis na regulação em Espanha. Portanto, para, de certa forma, atenuar o aumento das tarifas de eletricidade para os consumidores, o governo espanhol veio anunciar várias medidas, entre elas o corte de 2,6 mil milhões nas rendas que são pagas às energéticas. Pronto, isto foi uma notícia negativa. A EDP admitiu um impacto negativo de 2% no resultado operacional e 5% no resultado líquido por via destas novas medidas. Passando agora aqui ao fundo, pronto, isto ainda é um período bastante curto, de qualquer das formas, desde o lançamento neste mês de setembro, tivemos uma valorização de 1,1%, muito em linha com o índice PSI, subiu 1,09%. Em termos dos principais contributos positivos para a carteira, naturalmente aqui à cabeça o BCP e a Galp, e pela negativa a EDP Renováveis. Passava então a comentar brevemente qual é o posicionamento atual do fundo e um pouco explicar porquê as escolhas destas principais empresas e porque é que achamos que têm potencial de valorização. Só dizer primeiro que o fundo está investido em 77% em ações, tem uma exposição de 20% a futuros do PSI 20, portanto está investido em cerca de 97%. A principal empresa que temos é a Sonae, com um peso de 10,9%. Porquê? Consideramos que as ações transacionam a um desconto excessivo. Note-se que recentemente a empresa vendeu 25% do seu negócio de retalho a um fundo de private equity, a CVC, por 528 milhões de euros. Isto faz este preço avaliar a totalidade do negócio de retalho em 2,4 mil milhões de euros. Ora, a capitalização bolsista atual da Sonae em mercado é de 1,9 mil milhões de euros. Ou seja, o que não faz muito sentido, porque, no fundo, a capitalização bolsista hoje em dia é inferior àquilo que é esta avaliação de referência do negócio de retalho. Significa que o que o mercado está a dizer é que todos os outros negócios, a Posição na Nós, a Vorten, a Sierra, são destruidores de valor, o que não nos parece fazer muito sentido. É uma empresa com uma forte posição concorrencial. Como sabem, a Sonae, o modelo Continente, é líder no retalho em Portugal. Um dos problemas que a Sonae tinha era o facto de não conseguir rentabilizar a operação da Vorten em Espanha. No ano passado procedeu a uma reestruturação em que diminuiu a sua presença em termos de lojas físicas em Espanha, concentrou-se no online e só em lojas nas Ilhas Canárias e conseguiu atingir um break-even do resultado operacional também em Espanha. A Navigator, o que achamos é que há um outlook muito positivo para os preços do papel fino não revestido, que é o papel que a Navigator fabrica. Outlook positivo, desde logo, devido aos elevados preços da pasta de papel. Ao encerramento de capacidade, no verão a Setora Enso, que é uma das principais fabricantes também deste papel, encerrou 2 fábricas, o que representa uma retirada de 8% da oferta deste papel no mercado. E a retoma da procura no pós-pandemia. A Navigator é uma empresa com vantagens competitivas fortes, já que é líder na Europa neste segmento de papel,
e tem uma exposição a categorias premium de papel. É uma empresa com um balanço sólido, com uma baixa alavancagem financeira, 1,8 vezes dívida líquida EBITDA, e tem uma dividend yield atualmente de cerca de 7%, o que também é bastante apetecível. Jerónimo Martins, consideramos que continua a haver espaço para a empresa crescer os seus resultados na Polónia. Os consumidores na Polónia aumentaram o seu rendimento disponível, os salários têm aumentado, o governo tem apoiado muitas famílias. Espera-se que este ano a empresa cresça as vendas na Polónia like for like, ou seja, usando a mesma base de lojas comparável do ano passado, cresça em 7% e que prossiga com o seu plano de abertura de lojas neste mercado. A empresa reitera que, apesar deste crescimento, conseguirá manter estável a sua margem operacional, o que também é importante. Por outro lado, pensamos que poderemos começar finalmente a assistir a uma melhoria da rentabilidade na operação na Colômbia. Portanto, passado esta fase da pandemia, as vendas like for like estão agora a crescer a 2 dígitos e prevê-se que a empresa no próximo ano consiga atingir o break-even operacional nesta operação. Por último, comentava a nossa posição em NOS. A NOS está a transacionar a múltiplos bastante atrativos atualmente, tanto que a cotação atual apresenta uma dividend yield de 9%. O mercado tem penalizado a NOS devido aos atrasos do leilão da quinta geração, à potencial ameaça que novos concorrentes possam apresentar e ao facto da empresa, nos próximos anos, até 2023-2024, tenha um plano de investimentos de CAPEX algo elevado, uma vez que está a terminar o seu plano de investimento em fibra e terá os custos com o 5G, da licença e da infraestrutura. O que é que nós achamos relativamente a estas questões? Em relação ao leilão do 5G, o que a empresa transmite nesta fase é que os valores não contempla grandes diferenças face aos valores que tinha antecipado, em termos dos custos que daqui vão sair. Em termos da concorrência, achamos que a concorrência não terá uma tarefa fácil em Portugal, portanto, num país em que a penetração de pacotes triple play, de Pay TV, é muito elevada e, portanto, há uma grande retenção do cliente, um baixo churn, uma baixa rotação de clientes entre operadoras. E, portanto, a tarefa não será fácil. Têm duas opções: ou alugam a infraestrutura e aí terão margens reduzidas, ou então terão que fazer um investimento de rede, o que é um investimento pesado. Portanto, o principal concorrente aqui em questão é a espanhola MásMóvil, que ainda por cima é uma empresa que nesta fase está bastante endividada, portanto nem sequer sabemos se terá disponibilidade para fazer um investimento desses. Em relação ao esforço de CAPEX, é verdade que a empresa tem um esforço de CAPEX nestes anos, mas a empresa, numa métrica de free cash flow para vendas, portanto, nesse múltiplo, ainda assim compara bem com as empresas de telecomunicações europeias, e o que achamos é que no passado a empresa, noutros períodos, já provou ser capaz de levar a cabo um plano de investimentos forte e, ao mesmo tempo, gerar o free cash flow suficiente para pagar o dividendo. Para isso, a empresa também tem recorrido a vendas de ativos, nomeadamente das torres móveis e antenas, e, portanto, achamos que a empresa vai conseguir atravessar esta fase defendendo a geração de cash flow e pagando o dividendo.